No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a primeira serial killer feminina da história. Seu nome era Elizabeth Bathory, mais conhecida como a Condessa Sangrenta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mayara Failace, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a primeira história do livro de contos de serial killers femininas do livro Lady Killers, que é a história de Elizabeth Bathory, mais conhecida como a Condessa Sangrenta. É um estilo de vídeo diferente que eu quero colocar aqui no canal, porque é um livro que tem várias histórias e eu decidi fazer de uma forma individual as histórias que chamam mais a minha atenção. Lembrando que essa história contém assuntos pesados e se você não gosta desse tipo de história, se isso não te faz bem, se isso faz com que você não se sinta legal, você pode sair do vídeo e assistir outros vídeos que tem aqui no canal com conteúdos bem legais, fica à vontade. Mas se você não se importa e você tem curiosidade de saber a história dessa mulher, fica aqui com a gente que eu vou falar um pouco hoje pra vocês da história da Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta. Elizabeth Bathory, ela nasceu dia 7 de agosto de 1560 na Hungria. Sua família era aristocrata, eles tinham muito dinheiro e a sua família investia pesado na sua educação, então já muito nova ela já falava 4 idiomas. Porém, já tão nova, ela já presenciava muito na sua vida exemplos de tortura por conta da época da guerra e também por conta dos camponeses e dos criados que ela tinha no palácio. Também ela começou a ter problemas de saúde muito nova, como por exemplo epilepsia. Então, desde muito nova, ela já enfrentava esses problemas tanto de saúde como exemplos de tortura. Aos 10 anos de idade, Elizabeth, ela ficou noiva do conde Nadasdy. Ele também era muito rico, ele era também de uma família muito rica, então ela se mudou para o palácio do conde para juntos eles poderem administrarem os seus bens e as suas posses até o casamento. Inclusive, tem boatos de que nesse tempo ela ficou grávida de um camponês, ela se relacionou com um camponês, porém, pela sua popularidade, pelo seu status social, esse caso foi encoberto. Mas até então, isso é só um rumor que tem no livro, isso não é comprovado. Aos 14 anos, ela se casou com um conde, um casamento extremamente glamouroso para 4.000 convidados, cujo casamento durou por 3 dias. O conde deu de presente para ela um palácio, um castelo bem grande, que mal sabia ele que aquilo lá seria o quê? A cena de crimes horrendos que aquela mulher ia cometer naquele lugar. O conde, ele era um guerrilheiro, então ele quase nunca ficava em casa, ele sempre estava lutando nas guerras. Elizabeth sempre estava sozinha, por isso que desde muito nova ela já começou a aprender a administrar as posses que eles tinham. Acontece que o conde, ele tinha um apelido de Cavalheiro Negro da Hungria, por conta da forma como ele se portava nas guerras, de matar as pessoas e cortar a cabeça das pessoas e brincar com a cabeça cortada das pessoas, ou seja, ele também era uma pessoa medonha, né? Quando ele voltava para casa, muitas vezes depois de ficar anos fora de casa, ele encontrava com Elizabeth e ele ensinava a Elizabeth os meios de tortura que ele fazia na guerra para que ela pudesse fazer com aqueles criados que merecessem ser punidos dentro do palácio. Conforme foi passando o tempo, algumas camponesas, algumas criadas foram desaparecendo do palácio, que começou a ser muito estranho. Um pastor que estava sempre lá fazendo orações pelos mortos ou coisas do tipo, ele começou a desconfiar de algo que estava acontecendo ali. Ele, inclusive, chamou Elizabeth de assassina na cara dura, mas assim, Elizabeth, ela era uma pessoa muito rica, a sua família era muito rica. E no tempo da guerra, o rei, ele teve uma perda financeira muito grande, fazendo com que Elizabeth prestasse dinheiro para ele. Ou seja, ela era uma pessoa muito poderosa. Então, o que seria um pastor chamando ela de assassina, né? Não era absolutamente nada. Fora que os camponeses, naquela época, escravos, também eram totalmente insignificantes. Então, assim, era só mesmo o pastor que estava duvidando, mas por conta do seu status social, também por ser camponeses, era uma coisa que ninguém dava muita atenção.
Em 1604, o conde faleceu e cada vez mais Elizabeth ela se tornava mais agressiva e torturadora dentro do seu palácio. Seus criados começaram a perceber cada vez ela estando mais agressiva. As suas vítimas eram todas garotas camponesas virgens. Isso porque ela já estava com 44 anos de idade e ela tinha pavor da velhice. O que nesse momento me levou a pensar que acho que ela gostava de torturar, machucar e matar essas garotas virgens e depois dar o corpo morto para os lobos comerem por conta dela estar envelhecendo, e eu acho que talvez ela não suportaria ver garotas jovens ao seu redor ou bonitas. Coisas do tipo, mas isso é um pensamento que eu tive na hora lendo o livro, não que isso é uma coisa que está escrito ali. Assim, as torturas não eram feitas sozinha, ela tinha cúmplices, que eram uma enfermeira, um camponês e uma bruxa da floresta. E as formas de tortura eram as piores possíveis. Eu não vou entrar em detalhes sobre as formas de tortura. Tem detalhadamente no livro, vocês podem ler, mas era da forma mais horrenda, horrível, triste e perturbadora possível era a forma como ela torturava aquelas meninas. Fora que ela gostava de despir as garotas antes de torturá-las. E ela torturava as meninas por motivos simples, como por exemplo um ponto errado no crochê, ou se uma criada tirou algo do lugar sem querer, ou se por coisas extremamente insignificantes já era um motivo para que ela pudesse torturar de uma forma muito horrenda aquelas garotas, simplesmente por nada. Como eu falei, eu não quero detalhar como que eram essas torturas, porque eu acho que é muito pesado. Se vocês têm vontade de saber de verdade mais detalhadamente, o livro ele fala muito bem sobre como que ela fazia a tortura com essas garotas, né? E a parte dela despir as meninas, alguns rumores falavam que era porque ela era bissexual ou por causa do lesbianismo, que ela era lésbica, mas isso também era só rumores, não é comprovado que de fato era realmente isso. Uma das coisas que o livro fala, só para vocês terem uma ideia, dizia que ela forçava o canibalismo entre as garotas, e que uma certa noite, num dia de tortura, ela deu um soco tão forte no rosto de uma menina que espirrou sangue no seu rosto, e ela olhou no espelho e ela viu que ela era mais jovem, e então ela começou a tomar banhos de madrugada numa banheira de sangue das suas vítimas. Mas isso também são rumores, porque mais pra frente, depois que tudo aconteceu, no momento da investigação, nenhum dos criados que estavam dentro da sua casa falaram que de fato ela tomava banho de sangue, mas sim que a tortura ela era tão frequente e as meninas elas sangravam tanto que às vezes parecia que ela limpava o chão com tanto sangue, mas não que ela tomava banho dentro de uma banheira de sangue. Então isso é só um rumor também da história da Elizabeth. Em 1610, as coisas começaram a ficar mais evidentes quando as criadas da Elizabeth começaram a aparecer na cidade todas deformadas e machucadas. Então alguma coisa estava acontecendo ali, porque todas as meninas estavam extremamente deformadas, até que uma criada conseguiu fugir do palácio com uma faca fincada no pé. O rei começou a achar aquilo tudo muito estranho e pediu para abrir uma investigação contra Elizabeth. Acontece que o rei ele era muito amigo do conde, que era o marido da Elizabeth que faleceu. E antes do conde morrer, o conde pediu para que o rei a protegesse Elizabeth. Por conta da promessa que o rei fez para o conde, ele estava tentando agir da forma mais cordial possível durante essa investigação. E já nessa época de investigação, onde o rei começou a querer investigar sobre o que estava acontecendo, já estimava entre 175 e 250 vítimas mortas pela Elizabeth. Com medo da investigação, Elizabeth convidou o rei e mais alguns guardas para um jantar na sua casa. Acontece que durante o jantar o rei e os seus guardas começaram a passar muito mal. Foram onde eles perceberam que a comida estava envenenada. Foi aí então que o rei viu que ela realmente era uma assassina e que realmente as coisas precisavam ter mais atenção ali na vida daquela mulher. Foi quando eles começaram a investigar por fora, foram lá escondidinho no palácio dela, ver o que estava acontecendo e encontraram corpos no jardim
ainda totalmente, corpos de meninas totalmente torturadas, ainda quase morrendo, alguns corpos de meninas já mortas e outros corpos já à beira da morte. E aí, indo mais pra frente, até que ele chegou no salão e presenciou o ato de tortura. Ele flagrou o ato de tortura naquele momento que ele entrou, e foi aí então que ele descobriu que realmente a Elizabeth, ela era uma assassina. Depois disso, Elizabeth, ela foi presa perpetuamente nas masmorras do seu palácio. Acontece que os seus filhos, né, pediram para que o rei não levasse a julgamento, para que não viesse algo público por conta do status que eles tinham na sociedade. E pela amizade que o rei tinha com o conde, ele cedeu, fazendo com que ninguém soubesse que tinha uma maluca serial killer que matou muitas meninas. Ou seja, aquilo ficou totalmente encoberto. Porém, as investigações não pararam. O rei começou, os guardas, a galera da época começou a ouvir, a pegar depoimento de pessoas que moravam no castelo, inclusive os cúmplices da Elizabeth, que falaram que foram totalmente induzidos por ela para que eles torturassem as meninas, mas eles acabaram descobrindo que isso não era verdade, dando para eles a punição de tortura até a morte. É bem pesado essa parte também no livro. Mas a Elizabeth, ela ficou presa para sempre até a morte nas masmorras do seu palácio. Durante o tempo que ela ficou presa, ela falou que ela não fez nada daquilo e que ela foi totalmente induzida pelos seus criados cúmplices a fazerem aquilo, porque ela era ameaçada e ela tinha medo. Porém, tinha muita testemunha dentro do palácio que podia provar que ela realmente era uma pessoa que era maluca, assassina, e que ela torturava as meninas. Existem várias teorias de conspiração, inclusive tem muitas pessoas que falam que ela realmente é inocente, que nada disso aconteceu, mas de fato aquilo foi investigado na época, e há 1600, era no ano de 1500, 1600 anos, obviamente era totalmente diferente de hoje em dia, e eles tiveram os motivos para darem a prisão perpétua para ela, e eu acredito que realmente ela tenha feito tudo isso por conta de ter tido muitas testemunhas que presenciaram toda essa tortura horrenda. Bom, fizeram de tudo para que nunca ninguém descobrisse sobre ela. Porém, em 1720, as transcrições do caso vieram à tona. Foi aí então que ela ficou famosa e todo mundo ficou sabendo dos crimes que ela cometeu. Ela já tinha morrido, obviamente, né? 100 anos depois. Então, foi aí que ela adquiriu o apelido a Condessa Sangrenta. Dia 22 de agosto de 1614, Elizabeth Bathory morreu dentro do seu palácio. Seu corpo foi enterrado em solo sagrado, porém, quando descobriram tudo aquilo que ela fez, pediram para retirar o seu corpo do lugar onde estava e colocou o corpo dela na cripta dos Bathory, que era o túmulo da família dela. Porém, o túmulo foi reaberto em 1995 e nenhum resto mortal da Elizabeth foi encontrado no seu túmulo. O que aconteceu? Não sabemos. O que eu contei aqui foi uma história resumida do que eu li no livro, que conta muito mais detalhes, tanto dos crimes como da vida de Elizabeth. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que é uma história pesada, como eu falei, nem todo mundo tem psicológico para histórias do tipo. Se você não consegue ler ou ouvir esse tipo de história, eu realmente não indico para que você leia o livro, porque o livro inteiro é baseado só em histórias de mulheres assim, tantas ideias, mas é uma ideia diferente de vídeo. Se vocês gostaram, vocês deixem aqui nos comentários falando o que vocês acharam legal, porque aí eu separo todos os contos que eu achar mais interessante e eu vou falar aqui pra vocês no vídeo. E se vocês gostarem de vídeo assim, eu posso trazer mais temas do tipo aqui no vídeo. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Vocês conheciam a história dessa mulher? Se vocês conheciam, deixe aqui nos comentários, porque eu realmente não conhecia. De verdade, eu nunca tinha ouvido falar dela. Olha que eu curto assistir essa série, ler esses livros meio esquisitão.
É isso, gente. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Me sigam no meu Instagram, no meu Twitter e na minha página do Wattpad, que eu já estou o quê? Com 2 livros publicados lá. Minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!